O tema da aula de hoje será toxinas animais, dor e analgesia. Nessa aula, nós veremos como o conhecimento sobre dor pode auxiliar a entender os mecanismos envolvidos na dor causada por venenos animais, observada nos envenenamentos por animais peçonhentos, mas também nesta aula nós veremos como os venenos animais ou toxinas obtidas desses venenos podem ser utilizadas como modelos para desenhos de novos fármacos analgésicos. Bem, nos envenenamentos observados, por exemplo, por serpentes do gênero Bothrops, são observados efeitos tanto sistêmicos quanto locais. Os efeitos sistêmicos caracterizam-se principalmente por alterações da coagulação sanguínea, enquanto os efeitos locais se caracterizam pela presença de uma resposta inflamatória bastante significativa, mionecrose e também a presença de dor intensa. Nesses envenenamentos, é observado que os efeitos sistêmicos são bem neutralizados pelo antiveneno específico. Contudo, os efeitos locais são fracamente neutralizados pelo antiveneno e esses efeitos locais, essas lesões, podem progredir para lesões bastante graves. Por outro lado, existem determinados envenenamentos, como por exemplo, aqueles observados por serpentes do gênero Crotalus, em especial a Crotalus durissus terríficus, popularmente conhecidas como cascavel, e que são responsáveis por 10% dos acidentes ofídicos que ocorrem no Brasil. Nesses acidentes, apesar do efeito sistêmico bastante significativo, caracterizado principalmente pela presença do fáceis neurotóxico, não são observados no local de inoculação do veneno lesões significativas. Além disso, os pacientes descrevem sensação de parestesia ou adormecimento neste local, mas não descrevem a presença de dor. E interessantemente, nós vamos ver na segunda parte desta aula que este veneno de cascavel que não causa essa dor local, ele contém substâncias que podem apresentar efeito analgésico. Bom, antes da gente entrar propriamente dito nos estudos dos efeitos de venenos na dor e analgesia, nós vamos comentar alguns aspectos gerais sobre dor e analgesia. Bem, a dor, ela é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor como uma experiência emocional e sensorial desagradável associada a lesões reais ou potenciais. E a dor, ela é sempre subjetiva, cada um sente a dor de uma maneira diferente. Isto está associado a experiências relacionadas a injúrias no início da vida e também ao estado emocional da pessoa. Se a pessoa estiver triste, ela vai sentir muito mais dor, enquanto aquela pessoa que está mais alegre e sofreu o mesmo estímulo lesivo, ela vai referir uma dor menor, porque ela é sempre subjetiva. Bem, e como é que se dá a transmissão da dor? Vamos citar como exemplo uma lesão num tecido. Quando ocorre uma lesão tecidual, ocorre a liberação de diferentes mediadores, que são chamados mediadores inflamatórios, que além de induzir uma resposta inflamatória significativa, esses mediadores vão agir no neurônio, na fibra nervosa, em receptores específicos, ativando esse neurônio, e essa informação que percorre esse neurônio responsável pela condução da informação de dor, ela é levada ao sistema nervoso central, onde ela faz sinapse com um neurônio chamado de segunda ordem, e essa informação então é carreada para os centros superiores do sistema nervoso central. Nós temos uma estrutura nesse centro superior chamada tálamo, e nessa estrutura já se tem a sensação da dor. Nessa estrutura é realizada uma sinapse com um neurônio de terceira ordem e essa informação é carregada para o córtex cerebral. E é neste córtex, nessa região, que a informação da dor vai receber
toda aquela informação subjetiva e vai então haver a percepção da dor. Bom, como eu mencionei, né, as substâncias que causam dor, elas agem em receptores presentes na fibra nervosa e essa fibra nervosa que leva a informação da dor, ela contém os chamados receptores da dor ou nociceptores. Bem, os nociceptores, eles são terminações nervosas livres do neurônio, isto é, eles estão livres, não existe uma membrana de mielina cobrindo essas terminações nervosas, e são essas terminações livres que são responsáveis por carrear a informação de dor. Bom, esses nociceptores, eles estão amplamente espalhados nos tecidos, e eles são capazes de responder aos mais diferentes estímulos nocivos, quer de origem térmica, mecânica ou mesmo química. Bom, como eu falei então, esse neurônio que carrega essa informação inicial da dor, na medula espinhal, ele faz sinapse com um neurônio de segunda ordem. E essa sinapse, ela é mediada por diferentes peptídeos ou neurotransmissores. Como exemplos, nós temos a substância P, nós temos o glutamato, o CGRP, entre outros, que liberados desse neurônio de primeira ordem, eles agem em receptores específicos nesse neurônio de segunda ordem, ativando mecanismos de sinalização intracelular, que então farão com que esse neurônio de segunda ordem carregue a mensagem de dor para os centros superiores do sistema nervoso central. Bem, e como é que ocorre, como é que essa fibra nervosa, ela leva a informação de dor? Voltando ao nosso exemplo da lesão tecidual, esses mediadores inflamatórios que estimulam essa fibra nervosa, eles vão promover alterações nessa fibra de tal forma que há a abertura de canais iônicos, que por sua vez vão promover a despolarização e a geração de um potencial de ação nesta fibra nervosa, que vai então carrear essa informação de dor. Bom, em relação a esses canais iônicos que vão promover essa despolarização da fibra nervosa, existem vários tipos de canais iônicos que são importantes para a transmissão da dor. Um primeiro grupo são os chamados canais catiônicos não seletivos, como por exemplo o canal ASIC, que são os canais sensíveis à alteração de pH tecidual, e esses canais são importantes, por exemplo, na transmissão da informação da dor decorrente de um processo inflamatório. Além disso, podemos citar os canais TRPV e o P2X3. Bom, esses canais eles estão amplamente presentes nos nociceptores e eles são responsáveis pela transdução da informação nociceptiva, isto é, eles pegam aquele estímulo que causa dor, quer seja ele mecânico, químico ou físico, e eles transformam essa informação numa informação capaz de ativar a fibra neuronal responsável pela transmissão da dor. Bem, um segundo grupo de canais que é importante para a geração do potencial de ação no neurônio são os canais de sódio dependentes de voltagem. Existem vários tipos de canais de sódio, os mais importantes para a transmissão da dor são os canais de sódio dependentes de voltagem 1.7, 1.8 e 1.9. Esses canais eles estão presentes em neurônios sensitivos responsáveis pelo encaminhamento da informação da dor. E um último tipo de canal que é importante para a transmissão da dor são os canais de cálcio dependentes de voltagem. Existem também vários tipos de canais de cálcio dependentes de voltagem. Os mais importantes para a dor são do tipo N, presente na medula espinhal, e também os canais do tipo de cálcio dependentes de voltagem do tipo P. Bom, como os canais iônicos, eles são, em última instância, os que são responsáveis pela geração do estímulo na fibra nociceptiva,
Várias pesquisas vêm sendo realizadas no intuito de se encontrar bloqueadores desses canais que possam ser desenvolvidos como os novos fármacos analgésicos. Bem, eu citei exemplos de lesão tecidual como um estímulo que pode causar dor. E como é que ocorre isso? Quais são as características dos fenômenos dolorosos presentes numa lesão tecidual? Bom, quando nós temos uma lesão tecidual que gera uma resposta inflamatória, quer aguda ou crônica, vão existir 3 tipos de fenômenos dolorosos principais. Um é a própria dor espontânea, aquela dor que a gente sente sem fazer nenhum movimento, ela simplesmente existe. Mas existem outros 2 tipos de fenômenos que acompanham a dor espontânea, que são denominados fenômenos de sensibilização e são a hiperalgesia e a alodinia. O que é a hiperalgesia? A hiperalgesia é um aumento da sensibilidade à dor. E o que é isso? Por exemplo, se eu pegar a minha pele e der um beliscão, eu vou sentir um tipo de dor. Se a minha pele estiver com algum tipo de inflamação e eu beliscar a minha pele na mesma intensidade, eu agora vou sentir muito mais dor do que eu senti quando a minha pele não estava lesionada. Então, a esse fenômeno, a esse aumento da sensibilidade à dor, nós damos o nome de hiperalgesia. A alodinia, ela é definida como dor em resposta a estímulos não lesivos, por exemplo, dor em resposta à estimulação tátil, ao toque. Usando o mesmo tipo anterior, se eu tocar a minha pele e minha pele estiver sã, eu vou sentir apenas o toque. Mas se eu tiver um machucado na minha pele e usar o mesmo toque, eu agora passo a sentir dor. Então, antes, um estímulo que não causava dor, agora passa a causar dor, e isso a gente denomina, então, de alodinia. Bem, e o que é que causa todos esses fenômenos? Como eu já mencionei anteriormente, são os mediadores químicos que são liberados quando eu tenho uma lesão tecidual. Existem diferentes classes de mediadores químicos envolvidos num processo inflamatório que podem causar dor. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, histamina e serotonina, que são mediadores que já existem pré-formados em mastócitos e são liberados pela ativação dessas células, que agindo em receptores específicos na fibra neuronal, vão promover alterações que levam à despolarização dessa fibra. Outros mediadores que podemos citar e que são sintetizados em decorrência do processo inflamatório da lesão tecidual são as prostaglandinas, leucotrienos, o PAF, que agindo também nesses receptores vão sensibilizar esses neurônios e favorecer o aparecimento dos fenômenos de hiperalgesia e alodinia. Além disso, existem aqueles mediadores que são liberados dos vasos sanguíneos, que são as cininas, mais especificamente a bradicinina, e também fatores do sistema complemento, o C3b e o C5a. Além disso, existem mediadores que podem causar inflamação, que são liberados da própria fibra nervosa. Como eu mencionei anteriormente, existem alguns mediadores que são liberados na medula espinhal e que são responsáveis pela transmissão da informação nociceptiva para os centros superiores do sistema nervoso central. Estes mesmos mediadores, que são as neurocininas, eles podem também ser liberados da porção periférica do neurônio e, neste caso, eles vão agir tanto no tecido quanto nessa porção periférica do neurônio, causando alterações que vão levar a uma resposta inflamatória e dor. Como esta resposta inflamatória é originada de mediadores liberados pelo próprio neurônio, essa inflamação ela é denominada de inflamação neurogênica. Bem, como é que atuam então esses mediadores inflamatórios? Esses mediadores, como eu já mencionei, eles atuam em receptores específicos presentes no nociceptor. Essa ativação do nociceptor vai promover a geração de segundos mensageiros, como por exemplo o AMP cíclico, que por sua vez vai ativar determinadas proteínas quinases, como por exemplo proteína quinase A, C ou mesmo MAP quinases, entre outros, que por sua vez vão promover a fosforilação e a abertura daqueles canais iônicos que são importantes para a geração do potencial de ação na fibra nervosa.
Bem, agora que nós já vimos como é que se dá o mecanismo da geração da dor quando nós temos uma inflamação tecidual, nós vamos ver como é que a gente pode controlar essa dor. Bem, o controle da dor inflamatória, ela se realiza com a utilização de diferentes fármacos, diferentes classes de fármacos, e dentre esses fármacos estão aqueles que são capazes de causar analgesia por inibir a ativação dos nossos receptores, por prevenir a sensibilização dos nossos receptores, ou mesmo por interferir com os receptores já sensibilizados. Bem, em relação àquela primeira classe de fármacos que causam analgesia por inibir a ativação de nossos receptores, como eles inibem a ativação do nosso receptor, ele previne a geração da dor. Nessa classe de drogas, nós podemos citar como exemplo os anestésicos locais e também os antagonistas de alguns daqueles mediadores da resposta inflamatória, como antagonistas de interleucina 1, que é uma citocina, e da própria bradicimina. A segunda classe de analgésicos que controlam a dor inflamatória são aqueles que previnem a sensibilização dos nossos receptores, isto é, previnem a geração daqueles fenômenos de hiperalgesia e alodinia, por interferirem com a síntese, liberação ou mesmo a ação dos mediadores inflamatórios. Nessa classe de drogas, nós temos como exemplo os inibidores da enzima ciclooxigenase, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, como por exemplo aspirina ou indometacina, que inibem a formação dos prostanoides, e também os anti-inflamatórios esteroidais, como dexametasona, que são capazes de inibir a síntese de vários mediadores inflamatórios, como por exemplo as citocinas. E na terceira classe de drogas capazes de induzir analgesia, nós podemos citar aqueles que interferem com os receptores, com os nossos receptores sensibilizados e dessa forma bloqueiam a dor já em andamento. Nessa classe de drogas, nós temos aqueles fármacos capazes de atuar diretamente no nosso receptor, como por exemplo a dipirona e também os opioides. O mais conhecido dos opioides é a morfina. E nós temos também uma segunda classe de fármacos que agem indiretamente no nosso receptor por liberar substâncias ou produzir substâncias capazes de liberar opioides endógenos. Nessa classe de fármacos que liberam opioides endógenos estão a clonidina e a glafenina. Bem, agora que nós já tivemos uma visão geral da dor e do seu controle, nós vamos entrar mais especificamente no tema toxinas e dor. Bom, como eu mencionei anteriormente no início da aula, no envenenamento por animais peçonhentos são observados vários efeitos, tanto sistêmicos quanto locais, e esses efeitos incluem dor. Muitas vezes essa dor é intensa e de difícil controle. Assim, é importante nós estudarmos os mecanismos envolvidos na dor observada por esses envenenamentos, no sentido de ajudar a clínica médica a controlar melhor essa dor. Então, para isso se utilizam modelos experimentais que permitem caracterizar todos os mecanismos responsáveis pela geração da dor observada nos envenenamentos por animais peçonhentos. Então, nós vamos voltar ao nosso primeiro exemplo, que é o envenenamento causado por serpentes do gênero Bothrops, mais especificamente a Bothrops jararaca, que é aquela responsável por 90% dos acidentes ofídicos observados no Brasil. No envenenamento por essas serpentes, são observados efeitos sistêmicos, particularmente sobre a coagulação sanguínea, e também efeitos locais bastante severos, e esses efeitos locais incluem a presença de dor intensa. Como eu também já mencionei, os efeitos sistêmicos são bem neutralizados pelo antiveneno específico, ao contrário dos efeitos locais, que são pouco antagonizados por esse antiveneno. Assim, é muito importante o estudo dos mecanismos que levam à gênese desses efeitos locais, no intuito de se encontrar
um auxílio à clínica médica no controle desses fenômenos. Como eu mencionei também, a dor é um sinal marcante desses envenenamentos. Então, nesse sentido, têm sido realizados vários estudos experimentais no intuito de conhecer melhor os mecanismos envolvidos na dor causada pelo veneno de Botrytis jararaca. Assim, utilizando modelos experimentais de estudo de dor, foi observado que este veneno, em baixas doses, é capaz de causar aquele fenômeno denominado hiperalgesia, isto é, um aumento da sensibilidade à dor. Foi observado também, confirmando os dados clínicos, que o antiveneno específico não é eficaz na reversão da dor. E os estudos farmacológicos mostraram que esta dor é principalmente mediada por bradicinina, agindo em receptores B2 da bradicinina, além de prostaglandinas e leucotrienos. Além disso, esses estudos mostraram que as fosfolipases, que são enzimas presentes neste veneno, contribuem marcantemente para a geração da dor observada nesses envenenamentos. Bem, um outro grupo de animais que causa envenenamento em que é observado dor são as aranhas, e como exemplo eu vou dar ao exemplo da aranha Phoneutria, mais especificamente a Phoneutria nigriventer, que é uma aranha que causa um número significativo de acidentes aqui no Brasil. Em 2009 foram relatados 2.640 casos de acidentes por aranhas Phoneutria, e o envenenamento por essas aranhas também é acompanhado de sinais clínicos sistêmicos e locais. Em relação ao sintoma local, a dor é o sintoma local mais importante. E na clínica médica se descreve que essa dor é de muito difícil controle e ela só é controlada pela infiltração local com anestésicos ou mesmo com o tratamento sistêmico com opioides. Bem, dados de literatura têm estudado bastante os efeitos locais causados pelo veneno dessa aranha. Em relação à resposta inflamatória causada por essa aranha, se observou que o veneno desta aranha experimentalmente é capaz de induzir aumento de permeabilidade vascular e formação de edema, então é uma resposta inflamatória característica. E se observou que esta inflamação ela é dependente da liberação de histamina e serotonina, mas também e principalmente que esta inflamação é uma inflamação de origem neurogênica. Como eu já mencionei anteriormente, a inflamação neurogênica é aquela causada por mediadores liberados da própria fibra nervosa. Então, se observou que esta inflamação é mediada por uma neurocinina, substância P, agindo num receptor específico, os receptores NK1, e essa liberação de substância P, ela é mediada pela ativação de receptores de canais do tipo TRPV1. Bem, mas em relação ao estudo da dor, até o início da década de 90 não havia nenhum dado na literatura sobre os mecanismos envolvidos nessa dor que é tão marcante que é observada no envenenamento por essas aranhas. Assim foram realizados estudos experimentais no sentido de compreender melhor essa dor e se observou então que este veneno experimentalmente ele é capaz também de causar aquele fenômeno denominado hiperalgesia, e essa hiperalgesia ela é mediada por uma inflamação neurogênica e dependente da ativação de receptores TRPV1 e da ativação de receptores para taxininas do tipo NK. Esses dados, eles nos explicam por que essa dor é de tão difícil controle, uma vez que ainda não existem na clínica médica fármacos capazes para utilização em seres humanos, capazes de bloquear esses dois receptores. Bom, os estudos mostraram também que substâncias presentes nesse veneno são responsáveis por causar essa dor e essas substâncias foram caracterizadas como serinoproteases.
Essas serinoproteases são enzimas, então, presentes no veneno, que atuam nos neurônios sensoriais em receptores específicos denominados receptor PAR2. A ativação desses receptores leva à ativação de um mecanismo de sinalização intracelular que culmina com a ativação dos receptores TRPV1. A ativação desses receptores também gera um mecanismo de sinalização intracelular que vai promover a liberação dos neuropeptídeos, tanto na medula espinhal como também na periferia, provocando a informação de dor, neste caso hiperalgesia, e também promovendo a inflamação neurogênica perifericamente. Bom, então até o momento nós vimos alguns exemplos de venenos e toxinas animais que causam dor, os mecanismos envolvidos nessa dor, e esses estudos são importantes no sentido de tentar auxiliar a clínica médica no melhor controle da dor observada nos envenenamentos por animais peçonhentos. Agora, na segunda parte desta aula, nós vamos ver o outro aspecto de venenos animais, como os venenos ou toxinas animais podem ser utilizados para o desenvolvimento de fármacos capazes de controlar a dor.